Cássio vai pro Cruzeiro ou fica no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e te conta que o goleiro corintiano não foi o plano A da Raposa. Bora te atualizar também sobre a permuta polêmica no Corinthians. Vou trazer uma série de bastidores e informações importantes que vão causar ainda mais barulho. Preciso te atualizar sobre um ponta equatoriano na mira do São Paulo. Seria esse o primeiro reforço pedido por Luiz Ubeldia. Já Felipe Coutinho, que é pretendido pelo Cruzeiro, pode parar no Vasco. Falo também sobre o Flamengo que abafou a crise com vitória contra o Timão. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de começar o vídeo, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas. Estou colocando na tela as partidas desse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Goianiense e Cruzeiro para mim dar empate. Também vou de empate para Fortaleza e Botafogo. Acho que o Palmeiras vence o Atlético Paranaense, que o Vasco vence o Vitória e que o Bahia bate o Red Bull Bragantino. Só para lembrar, para participar na aposta real é super simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que colocou mais de 35 mil pessoas arrecadando R$ 600 mil num jogo treino na Arena MRV nesse sábado. Toda a arrecadação será destinada para as pessoas que passam por dificuldades diante das enchentes no Rio Grande do Sul. Ótima demonstração de força, tamanho e representatividade do Galo e seus torcedores. Parabéns a todos. Já o Santos perdeu sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado foi a Manaus e perdeu para o Amazonas por 1-0. Santos, que vinha de 3 jogos com 3 vitórias, caiu da primeira para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Segundona. Queria contar sobre a pressão enorme para que o Campeonato Brasileiro da Série A seja interrompido depois da rodada desse fim de semana. Temos jogos nesse domingo, tem jogo na segunda-feira. A partir daí, os clubes estão pressionando a CBF para que exista uma paralisação. Vou ficar de olho nessa história, qualquer novidade eu conto para vocês. Quero também acrescentar que a Série B já descartou qualquer possibilidade de paralisação, isso porque não existem times gaúchos. O presidente do Vila Nova, Jorge Bravo, chegou a dizer que os times da Série B vão contribuir mais com as equipes ou com as pessoas do Rio Grande do Sul estando em campo do que o contrário. Para completar o giro de notícias, queria contar que Neymar fez parte da festa pelo título do Campeonato Saudita, conquistado nesse final de semana pelo Al Hilal, e o atacante, que está machucado, se recuperando de contusão, ainda levou a filha Mavi para participar da comemoração. Já o Molenbeek, time belga que tem John Textor como dono, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Belga. Derrota nesse final de semana e frustração para a torcida que tinha no John Textor, quando da compra do clube, a possibilidade de transformação do time de forma positiva. Não é o que tem acontecido. Molenbeek, que conta com o Segovinha, ex-jogador do Botafogo, e mais 4 atletas brasileiros. Para fechar o giro de notícias, queria destacar sobre Matias Rojas, ex-meio atacante do Corinthians, que tem feito boa passagem pelo Inter Miami. Nesse sábado ele fez um gol e deu uma assistência na vitória por 3-2 do Inter Miami contra o Montreal. Detalhe importante: se Matias Rojas fez gol e deu assistência, Lionel Messi não contribuiu nem com gol nem com assistência. Bora falar sobre o Flamengo, que deu uma abafada na crise. Vocês vão lembrar, semana pesada, né? De derrota para o Palestino, de protestos de torcedores na porta do Ninho do Urubu, protesto pesado, forte contra jogadores e comissão técnica na sexta-feira. Nesse sábado a resposta veio em campo, vitória por 2-0 contra o Corinthians, os gols do Pedro e do Lohan. O Lohan, além de balançar as redes, ainda deu assistência para o gol do Pedro. Resultado levou o Flamengo de forma momentânea para a liderança do Campeonato Brasileiro. São 11 pontos conquistados contra 10 de Atlético Paranaense e Bahia, que ainda entram em campo nessa rodada. Segunda vitória do Fla nos últimos 4 jogos. Rubro-negro também havia perdido para o Palestino na Libertadores e empatado com o Red Bull Bragantino. Para completar sobre o Flamengo, o Tite disse que é esse espírito mostrado na partida contra o Corinthians que ele espera para o restante da temporada. O Flamengo precisava responder e conseguiu.
Quero falar agora sobre Felipe Coutinho. A gente vai voltar alguns dias no tempo para lembrar que Everton Guimarães, comentarista, apresentador do programa Os Donos da Bola lá em Belo Horizonte, afirmou que Felipe Coutinho interessava ao Cruzeiro. Lembram? Pois saibam que o Everton Guimarães, nesse sábado, afirmou que o Coutinho foi procurado por dirigentes do Cruzeiro, mas o que se ouviu do staff, de pessoas que cercam o Coutinho, é que se ele for voltar ao Brasil, vai dar prioridade para o Vasco. Todo mundo sabe que o Coutinho é super identificado com o Cruz Maltino, foi revelado no Vasco e se tornou torcedor do Vasco. Diante desse cenário, se ele conseguir a liberação, hoje pertencendo ao Aston Villa e emprestado a um time qatari chamado Al Duhail, a preferência vai ser por voltar para o Vasco da Gama. O grande problema é financeiro. Por mais que o Aston Villa não tenha a pretensão de utilizá-lo, o Felipe Coutinho ganha 3,5 milhões de reais por mês de salário. Então ele vai precisar se readequar a uma realidade diferente no futebol brasileiro para que possa ser utilizado por aqui. Outra curiosidade, em meio à crise financeira pela qual passa a 777, com enorme dúvida sobre a capacidade da empresa norte-americana em aportar aqueles 270 milhões de reais previstos até 30 de setembro. Será que a 777 vai ter capacidade financeira para trazer o Felipe Coutinho? Seja no Cruzeiro, seja no Vasco, o Coutinho certamente seria um enorme acréscimo para o futebol brasileiro. Temporada dele no Catar de 23 jogos, 7 gols e 3 assistências. E você gostaria do Coutinho no seu time do coração? Use o espaço para comentário só para lembrar. Meia, uma posição em extinção no futebol brasileiro, tanto que na última convocação do Dorival Júnior para a seleção brasileira, um único jogador com essa característica, o Lucas Paquetá. Todos os outros meio-campistas volantes na frente, ou atacantes de lado de campo, ou centroavantes. Hora de falar sobre o São Paulo, que entra em campo apenas na segunda-feira contra o Fluminense, mas já iniciou a busca por reforços. Pelo menos é o que garante o jornalista Rafael Emiliano. Ele assegura que o atacante equatoriano Nilson Angulo foi indicado pelo técnico Luiz Ubeldi. Ainda não consegui a confirmação por parte dos dirigentes do São Paulo em relação a esse assédio. Só para explicar um pouquinho sobre o Angulo. Atacante destro que atua como ponta esquerda e tem na velocidade e no drible seus grandes trunfos. Temporada atual pelo Anderlecht de 26 jogos, 6 gols e 1 assistência. Era atleta da LDU, onde trabalhou com Luiz Ubeldi, até por isso a indicação. O jogador foi comprado pelo Anderlecht por 10 milhões de reais. Não dá para dizer que é uma cifra astronômica que o impediria de ser comprado pelo São Paulo, embora o tricolor hoje tenha prioridades. A busca por um lateral esquerdo é a grande caça, é a grande busca do São Paulo. O tricolor hoje só tem o Wellington e o Patrick Lanza. As negociações, já contei para vocês, por Alexandro e também por Ismael estão praticamente encerradas. Tanto o Alexandro disse que prefere continuar no exterior. O Ismael pediu uma condição financeira que impossibilita o acordo com o tricolor. Então, a menos que esses dois mudem a sua postura, o São Paulo vai precisar buscar um outro lateral esquerdo. Além do lateral, pode pintar esse ponta equatoriano que já trabalhou com o Luiz Ubeldia. Só para completar sobre o São Paulo, ou melhor, sobre o Nilson Angulo, contrato no Anderlecht até 2027. Bora falar agora sobre o Corinthians. O presidente Augusto Melo se envolveu em duas grandes polêmicas desde que se tornou presidente, certo? Aquela comissão de 25 milhões e 200 mil reais no contrato da Vaidbet, essa comissão está sendo paga para alguém que o apoiou na campanha política. E a segunda treta envolve a permuta com a Gazem. Só para explicar antes de trazer as novidades. Corinthians recentemente fechou uma permuta com a Gazem em troca de 64 colchões, que totalizam 104 mil reais. Para não ter de desembolsar essa grana, o Corinthians ofereceu para a Gazem um camarote avaliado em mais ou menos 200 mil reais, um espaço na camisa de treinos, na barra frontal, avaliado em mais ou menos 1 milhão de reais, além de uma placa de publicidade no CT. O negócio vai piorar, fica vendo bem. O Corinthians havia afirmado, ou melhor, o presidente do Corinthians havia afirmado que a decisão pela troca dos colchões se deu porque os colchões no CT já tinham 10 anos e estavam esburacados. Mostrei para vocês nesse sábado que o Corinthians divulgou em junho de 2019, ou seja, 5 anos atrás, que havia feito uma permuta para a troca de todos os colchões do CT. Na oportunidade, o Corinthians passou a ter colchões Sono Quality, que tem uma tecnologia super avançada e estão em vários outros centros de treinamento de clubes de futebol do país. Pois bem, então essa história de que os colchões já tinham 10 anos de duração não passava de uma grande mentira do presidente corintiano Augusto Melo. O problema vai piorar. Nesse sábado, conversei com o dono da Sony Quality, o CEO da Sony Quality, o Ricardo Eloy.
E ele me deu uma série de explicações importantes que eu queria dividir com vocês. Primeira delas, os colchões que estão no centro de treinamento não têm 10 anos, têm apenas 5, e todos têm garantia de 10 anos. Então, se em algum momento existiu algum buraco nesses colchões, bastava que o Corinthians entrasse em contato com a Sony Quality e eles seriam trocados sem problema algum. O Eloy assegura que não há nenhum colchão esburacado. Outro ponto importante. O Augusto Melo, para justificar essa permuta com a Gazin, chegou a dizer que os jogadores, especialmente os goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel, tinham colchões que nem cabiam os pés. Outra afirmação desmentida pelo CEO da Sony Quality. Quando a Sony Quality fechou um acordo com o Corinthians, incumbiu-se a empresa de apresentar colchões maiores para os goleiros. E esses colchões são maiores. Tem mais um ponto importante, talvez o mais importante de todos. Os colchões da Sony Quality são muito superiores aos da Gazin e valem no mercado cerca de 3, 4 vezes mais. Quando da troca em 2019, com outra administração, o Corinthians não desembolsou qualquer centavo e conseguiu essa permuta dos 64 colchões bem mais caros do que os da Gazin apenas em troca de divulgação nas redes sociais. Ou seja, o Corinthians está trocando colchões de qualidade inferior agora, entregando muito mais do que a antiga administração. A conta definitivamente não fecha. E se já houve um pedido de 80 conselheiros do Corinthians para explicações em relação ao pagamento de comissão de 25 milhões e 200 mil pela VaideBet, acho que se justifica também um questionamento, uma investigação interna em relação a essa permuta com a Gazin, que do ponto de vista financeiro já era muito ruim, mas do ponto de vista de qualidade se tornou ainda pior. Os colchões da Gazin são inferiores ao antigo, são mais baratos do que o antigo, os colchões não tinham 10 anos, como disse o Augusto, não tinham buracos e até os goleiros, que são os caras de maior tamanho, também tinham colchões que permitiam uma boa noite de sono. Só para completar, Corinthians de Augusto Melo, que completou apenas 4 meses de gestão e vem sofrendo bastante crítica se ele não conseguir apresentar boas explicações em relação à comissão de 25 milhões e 200 mil da VaideBet, pode inclusive gerar um processo de impeachment. Quero falar agora sobre o Cássio. Muitas novidades importantes envolvendo o goleiro do Corinthians que tem negociações com o Cruzeiro. Antes de falar sobre o Cássio, deixa eu só contar uma informação de bastidor. Essa notícia foi apresentada pelo Samuel Venâncio. O primeiro nome que o Cruzeiro buscou quando pensou em goleiro foi o do Fábio, 43 anos de idade, ídolo do torcedor cruzeirense. Houve um contato do Pedrinho BH e do Alexandre Matos, que são antigos conhecidos do Fábio, a relação entre eles é muito boa, para entender se o goleiro do Fluminense tinha a possibilidade de quebrar o contrato por lá para se tornar reforço do Cruzeiro. A resposta foi não. O Fábio tem vínculo até dezembro de 2025, tá super bem no clube, foi o time que o abrigou quando o Fábio acabou tendo seu contrato rescindido pelo Ronaldo Fenômeno lá nos tempos de Cruzeiro. Então o Fábio disse que não há possibilidade de acordo. A partir daí o Cruzeiro foi buscar um outro nome no mercado. Contei para vocês nesse sábado que entre Cruzeiro e Cássio já está tudo mais ou menos encaminhado. Contrato de 3 anos, manutenção do atual salário e projeto para transformar o Cássio em ídolo do torcedor do Cruzeiro, algo que ele não tem conseguido no Corinthians. Nesse sábado ele completou o 5º jogo sem sair do banco de reservas na derrota por 2-0 para o Flamengo. Decisão final será do Cássio, tá? Mas o Corinthians, para não ficar mal com o torcedor, já deixou vazar a notícia de que fez uma proposta de renovação do contrato com o Cássio. Não se sabe em quais condições. A renovação seria por 1 ano, mas ninguém sabe se com um aumento salarial, se com reajuste ou com redução salarial. Estou tentando descobrir para trazer essa informação para vocês. Cássio é quem vai decidir se ele troca o Corinthians pelo Cruzeiro. O que os dirigentes do Corinthians se apressaram em fazer? Eles deixaram claro que apresentaram uma proposta para renovação para dizer, olha, se o Cássio for embora, é ele quem está querendo sair, a gente está disposto a ficar com o Cássio por mais 1 ano. O Cássio vai tomar essa decisão muito em breve e assim que tiver qualquer novidade, a gente comunica para vocês, tá bom? Só para completar, Cássio 7 anos mais novo do que o Fábio. Tem mais uma coisa legal que envolve agora o Cruzeiro. Estava falando sobre o Fábio, que foi a primeira busca do Cruzeiro. Queria contar também que Keno, atacante de 34 anos de idade, hoje reserva no Fluminense, é mais um alvo da Raposa para metade do ano. O Cruzeiro quer contratar pelo menos 6 jogadores de primeiro nível e o Keno é uma dessas possibilidades. Queria saber se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Voltamos à noite com a tradicional live. Tchau!